Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo eu vou falar sobre derivadas e taxas de variação. Então, inicialmente, gente, eu quero lembrar a vocês de algumas definições. Então, nós temos geralmente a noção de reta tangente quando a gente está trabalhando a circunferência lá na geometria. Então, eu tenho uma circunferência e aí eu tenho uma reta, e quando eu tenho essa reta tocando exatamente em um ponto da circunferência, eu digo que essa é uma reta tangente. E a reta, quando ela toca em dois pontos da circunferência, a gente diz que é uma reta secante. Então, eu preciso que vocês lembrem disso. A reta tangente vai tocar a circunferência num ponto e a reta secante vai tocar a circunferência em dois pontos. Então, gente, agora, olhando para um gráfico de uma função f, nós podemos também ter retas secantes e retas tangentes ao gráfico da função. Então, se esse aqui é o gráfico da função f, eu posso escolher um ponto, né? Tem que escolher um ponto A, aqui do domínio, e eu posso ter a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Essa seria uma reta tangente. E a reta secante, ela é uma reta que corta o gráfico da função em pelo menos dois pontos da função, né? Em dois ou mais pontos. Na prática, gente, o que derivada tem a ver com reta tangente e reta secante? Então, na prática, a gente começa essa história procurando calcular a taxa de variação, tá? Então, a ideia é que eu tenho uma função e aí eu consigo dois momentos aqui, dois pontos dessa função, x1, x2, y1, x1, y1 e x2, y2. Então, dado dois pontos, como é que eu consigo calcular o que seria a taxa de variação da função entre os pontos x1 e x2, né? Os valores x1 e x2. E aí, a taxa de variação está muito ligada ao coeficiente angular da reta secante. Isso que é importante. Com dois pontos, eu consigo traçar a reta secante e eu tenho que procurar a coeficiente angular da reta secante. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu calculo o coeficiente angular de uma reta? Eu faço a variação em y sobre a variação em x. O que é a variação em y? É o y final, y2 menos y1. E aqui é a variação em x, que é o x2 menos x1. Então, isso aqui seria a taxa de variação média da função entre os pontos x1, y1 e x2, y2. Essa taxa de variação média. E tem uma interpretação muito boa lá na física, para a gente fazer isso quando a gente considera o plano cartesiano do espaço com o tempo. Então, se essa é a taxa de variação média, como é que eu encontro a taxa de variação instantânea? Porque aqui, para a taxa de variação média, eu utilizei dois pontos. Eu escrevi a reta secante, né? Desenhei a reta secante, calculei as variações em y e x e calculei o coeficiente angular da reta, que é variação em y dividida pela variação em x. Essa é a taxa de variação média. Só que para a gente chegar na derivada, a gente tem que encontrar a taxa de variação da reta tangente da função no ponto dado. Então, para entender isso, eu vou colocar um gráfico do GeoGebra. Bom, então aqui vocês podem ver que nós temos uma função que está em verde. Eu coloquei a função seno aqui, que seria mais fácil para a gente poder enxergar. Eu coloquei dois pontos na função que é o P e Q, né? São os pontos P e Q. E
eu coloquei a reta secante, que passa por P e Q. Já coloquei as variações ΔX, né, que seria entre os pontos A e X, e o ΔY, que é a variação em Y entre f de A e Y. Bom, então, o que acontece? Eu tenho o coeficiente, o ângulo, né, que a reta secante forma com o eixo do x, que é o ângulo beta. E eu já desenhei aqui, tracejado, a reta tangente no ponto P, que é ela que a gente está atrás. Porque nós calculamos, como é que a gente calcula a taxa de variação média? A gente faz o coeficiente angular da reta secante. Então, a gente vai calcular o ΔY sobre ΔX, que na prática é a tangente de beta, é a tangente desse ângulo beta. São conhecimentos lá da geometria analítica. Bom, mas agora eu não quero a taxa de variação média, eu não quero o quanto a função variou, né, em média, né, essa taxa média entre P e Q. Eu quero o quanto ela está variando somente em P. Como é que eu faço isso? Então, a ideia, gente, é que a gente possa calcular um limite. Então, a derivada ela vai ser calculada a partir de um limite. Então, eu preciso calcular a taxa de variação instantânea da função em P, que vai ser o limite dessa taxa de variação média, né, que é a razão entre ΔX e ΔY, e para isso acontecer, eu preciso calcular o limite quando o meu Q está tendendo a P, ou seja, quando o meu X está tendendo a A. Fazer o ponto Q tender a P é o mesmo de fazer o X tender a A. E, na prática, quanto mais próximo de que o Q estiver de P, o X vai estar próximo de A, podem ver que está se aproximando, e mais próximo, esse ângulo beta vai estar do ângulo alfa, porque o ângulo alfa é o que eu quero obter, é o coeficiente angular da reta tangente, que é essa em vermelho, que passa pelo ponto P, a reta tangente do ponto P. Ponto P é o meu ponto de estudo, e por isso eu estou fazendo o Q se aproximar de P. Ó. Mas olhem só, à medida que o Q vai se aproximando de P, o beta vai se aproximando de alfa, o X está se aproximando de A. E, no limite, esse Q vai estar tão próximo de P quanto eu queira. E assim eu consigo calcular o coeficiente angular, no caso, o que seria a tangente de alfa. Calculando a tangente de beta, né? No limite, eu tenho a tangente de alfa. Então, isso vai ser a tangente. Isso vai ser a tangente de alfa, isso vai ser a derivada da função f no ponto P. Então, eu vou fazer a definição do que seria a reta tangente do gráfico da função no ponto P. Então, o que seria a reta tangente? Eu tenho uma curva y igual a f de x, eu tenho um ponto P, que ele é o A, f de A, e a reta tangente, né? O que é a reta tangente? É a reta que passa por P e tem inclinação M, vou chamar de M, que é o limite de quem? Se vocês lembrarem, meu x tem que tender a A, e aqui eu tenho que ter a variação em y. Mas a variação em y, se vocês lembrarem, lá do gráfico, eu vou ter o f de x menos o f de A, que é justamente esse ΔY aqui. Vou colocar aos pouquinhos aqui. Então, vai ser ΔY sobre ΔX, que é o coeficiente angular da secante. Então, vai ser o limite, quando x tende a A, de f de x menos f de A, que é a variação em y, sobre x menos A. Então, essa é a inclinação, o coeficiente angular da reta tangente.
Então, professor, como é que eu faço para calcular esse coeficiente angular? Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Então, eu vou fazer um exemplo bem tranquilo para vocês terem uma ideia de como calcular esse coeficiente angular. Então, vamos tentar calcular o coeficiente angular da nossa reta tangente a uma parábola no ponto P1 e 1. Ora, então, nesse caso, eu tenho o meu A vale 1 e o meu f de A é o f de 1, que é 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Então, quando eu quero calcular o coeficiente angular, eu faço limite, quando meu x tende ao ponto de estudo, que é o x do ponto P, que é o x tendendo a 1, de quem? F de x menos f de 1 sobre o x menos a. Quem é a? É 1. Então, agora, quem é f de x? F de x é x ao quadrado. F de 1 eu já calculei que dá 1 sobre x menos 1. Então, professor, mas aí tem aquele problema. Se eu substituir por 1 em cima e 1 embaixo, vai dar 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, é por isso que eu não posso. Eu tenho que usar aquelas estratégias que nós vimos nas aulas de limite. E aí vocês têm que lembrar de como calcular esse limite, né? É fácil, é só fazer o x mais 1, divisar a diferença entre 2 quadrados sobre x menos 1. E aí eu cancelo x menos 1 com x menos 1. E aí, quando eu faço o limite do x mais 1 quando x tende a 1, é 1 mais 1, que é 2. Então, bem fácil. E a gente precisa justamente do cálculo desse coeficiente angular da reta tangente, porque nós vamos ter a derivada vai ser esse coeficiente angular da reta tangente. E tem outras formas de escrever essa fórmula aqui. Nós vimos que o m vai ser limite de f de x menos f de a sobre x menos a, e o x está tendendo a A. Só que eu posso escrever o meu x como sendo um A mais um Hzinho. Né? Então, se vocês forem olhar no gráfico que a gente fez, o que acontece? Eu tenho o A, o f de A, e aí eu posso ter aqui mais para frente um x, mas eu posso chamar esse x de A mais H. E aí eu vou fazer o f de A mais H. Estou mostrando para vocês o coeficiente angular da reta tangente pode aparecer dessa forma. Então, aqui nós temos o f de A. Então, eu posso reescrever esse coeficiente angular assim, ó. No lugar de x é A mais H, no lugar de f de x é o f de A mais H. Fica como? O m vai ficar limite, x tende a A. Só que agora eu não vou fazer o x tender a A, não tenho mais x. Eu vou fazer esse h aqui tender a zero. O h tender a zero. E aí o f de x é f de A mais h, menos f de A. E aqui não era x menos a, mas quem é x? Agora o x é a mais h, menos a. Então cancela aqui. E no fim eu tenho limite de f de A mais h menos f de A sobre h. E o h está tendendo a zero. Dá uma indeterminação da mesma forma. E eu não falei para vocês que o x vai ser A mais h? Então, se o x tender a A, se eu aplicar o limite com o x tendendo a A, aqui vai ficar A, aqui vai ficar A mais h. Então, isso significa que o h, passa o A subtraindo, o h vai ser zero. Então, se o x for para A, o h tende a zero. Né? X tende a A, implica que o h tende a zero. Por isso que ficou dessa forma. Então, podem aparecer essas duas formas
fórmulas para o cálculo do coeficiente angular da reta tangente. Professor, por que essa taxa de variação instantânea é tão importante assim? Ela aparece muito frequentemente lá na física. Então, na física, quando eu tenho o gráfico do espaço e o tempo, né, eu consigo observar o espaço da partícula a partir de um determinado tempo. No caso aqui, a gente tem que ignorar o tempo negativo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma partícula aqui variando. Então, lá na física, eu consigo calcular o que a gente chama de velocidade média. Então, eu tenho T1, tempo 1 e tempo 2. E aí eu tenho o gráfico do espaço. Para cada tempo, eu tenho uma posição de espaço da partícula. Então, e aí, se vocês lembrarem das fórmulas de vocês da física, como é que você calcula a velocidade média? Você vai fazer espaço final, que é o S2, menos espaço inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Então, é a variação do espaço sobre a variação do tempo, me dá a velocidade média. Então, a velocidade média, ela é a taxa de variação média do espaço no tempo. Ela é o coeficiente angular da reta secante. Então, isso para calcular a velocidade média entre dois pontos. Mas se eu quiser a velocidade instantânea, ou seja, eu estou observando minha partícula aqui e eu quero saber a velocidade nesse ponto. Dado um ponto A, eu quero obter, eu tenho um espaço de A, mas eu quero saber o valor da velocidade no ponto A. No ponto, velocidade instantânea. Então, nesse caso, eu vou ter que a velocidade no ponto A vai ser a taxa de variação instantânea, ou seja, vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Então, ela vai ser o limite, né, daquela fórmula que nós vimos, que é a variação da função, né, entre os limites sobre h, com h não tendendo a a, tendendo a zero. Então, isso é muito importante para a física e nós teremos problemas da física agora muito frequentes dentro desse tópico da derivada. Então, o senhor está falando de variação média, variação instantânea, mas o que é a derivada mesmo? Então, a derivada de uma função f, dado uma função f, vou definir função f, né, em um número a. Eu vou dizer que a derivada, ela tem essa notação aqui, eu vou colocar esse linha aqui, f' no ponto A, é a derivada de f em a e é dada por um limite. Esse limite, gente, ó. Se o limite existir, então, vocês sabem que o limite ele pode não existir, né? Pode ser infinito, ele pode não existir os limites laterais, logo o limite não existe. Então, eu só vou ter derivada no ponto se esse limite existir naquele ponto dado, no caso, em A. Logo, para eu conseguir calcular a derivada, eu tenho que entender de limite, eu tenho que calcular limite. Só que lá na frente a gente vai ver algumas regras de derivação que me deixam mais livres. Eu não preciso estar calculando limite o tempo todo, mas vocês precisam entender que a derivada ela é um limite especial. E ela, geometricamente, ela é o coeficiente angular da reta tangente no ponto considerado. Tudo bem? Então, se vocês olharem aqui, nesse caso aqui, eu tenho que, o Q tendendo a P, eu vou estar obtendo justamente essa reta tangente P.
e a derivada da função f no ponto P é o coeficiente angular da reta tangente. Então, vai ser igual a tangente de alfa, desse ângulo alfa. Não esqueçam, quando eu tenho o coeficiente angular de uma reta, ele é a tangente do ângulo. Então, nesse caso aqui, a derivada da função no ponto A, ela vai ser igual a tangente do ângulo que a reta tangente forma com o gráfico, com o eixo do x. Então, eu vou pegar o gráfico da função no ponto, eu posso encontrar a reta tangente, eu consigo obter esse ângulo alfa aqui, né, esse ângulo alfa, que a reta tangente forma com o eixo do x. Se eu calcular a função tangente de alfa, eu também obtenho a derivada. É a interpretação geométrica da derivada, o coeficiente angular da reta tangente. Mas lá na frente nós podemos obter as derivadas por regras de derivação. Mas nas próximas aulas eu devo estar trabalhando o cálculo pelo limite, pela definição. Então, como é que eu faço se eu sei que a derivada da função no ponto é o coeficiente angular da reta tangente? Então, gente, eu posso muito bem calcular a equação da reta tangente. Não sei se vocês estão percebendo isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui a função dada no ponto A aqui. E eu tenho a reta tangente. O que acontece? Eu posso muito bem, sabendo A, é óbvio que eu sei f de A, e se eu sei esse coeficiente angular, né, aqui dado alfa, eu sei m, que vai ser a derivada de f no ponto A, eu lá pela geometria analítica eu sei que a reta, né, a equação da reta, ela é f de x menos f de A no ponto, é o m vezes x menos A. Essa é a equação da reta em ponto A, f de A. M é o coeficiente angular da reta. Então, se eu sei o f de A, se eu sei a derivada da função no ponto e se eu sei o valor A dado, eu consigo escrever a equação da reta tangente apenas utilizando a derivada da função no ponto. Então, gente, isso que eu queria passar para vocês. Na próxima aula eu vou trabalhar já com a função derivada e nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima!